Quando você ouve assim, o Flamengo daqui a pouco vai quebrar, pô, né? Tá contratando todo mundo, daqui a pouco quebra. O que você fala pra pessoa que pensa assim? Flamengo vai quebrar? Flamengo não vai quebrar. Fair play financeiro é gastar dentro dos seus limites, né? Dentro do que você possui pra gastar, não gastar mais do que você ganha. Isso o Flamengo faz desde 2013. Só gasta muito menos do que ganha. A gente gastava 60% do que arrecadava, porque tinha mais dívida pra pagar. Entendeu? Hoje em dia, se você gasta 70%, 75%, não é só pra 25%. Fair play é isso, né? Na Europa, 75%, né? Gastar no limite do que você tem para gastar. Então, o que a gente fez no Flamengo foi alinhar os interesses de todos, a gente fala esse termo em inglês, porque é stakeholders, mas na verdade é de todas as pessoas que têm algum tipo de interesse no clube. O que a gente colocou cada um no seu devido lugar. Credores, devedores, funcionários, profissionais, vice-presidentes, diretores amadores, conselheiros, todo mundo tinha que fazer muito bem feito aquilo que lhe era devido. Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos! Galera, nesse vídeo você vai acompanhar o ex-VP de Finanças do Flamengo falando, né, e revelando. Será que o Flamengo um dia tem chance de quebrar financeiramente? E outra, ele vai revelar para vocês o verdadeiro segredo da máquina de fazer dinheiro chamada Clube de Regatas do Flamengo. Galera, essa entrevista está sensacional, tá? Assista ela até o final que você vai entender direitinho, né, o porquê o Flamengo hoje é uma potência financeira, tá? Vou deixar aqui os créditos pra galera do Charla Podcast. O link deles estará aqui na descrição desse vídeo. Sem mais delongas, vamos acompanhar como foi essa entrevista sensacional, né, falando sobre se o Flamengo tem um dia chance de quebrar financeiramente e revelando, né, essa máquina chamada Flamengo. Roda aí, produção. Em relação à atualidade e ao futuro, quando você ouve assim, se disse da transição das gestões ali, que foi o primeiro presidente, o Landim, que pegou o Flamengo com fluxo de caixa regularizado e com dinheiro em caixa, né? Quando você ouve assim, o Flamengo daqui a pouco vai quebrar, pô, né? Tá contratando todo mundo, daqui a pouco quebra. O que você fala pra pessoa que pensa assim? Flamengo vai quebrar? Flamengo não vai quebrar. O Flamengo instituiu, enquanto associação... Gasta demais. O Flamengo... Acho engraçado quando eu falo do fair play financeiro. Né? O fair play financeiro é gastar dentro dos seus limites, né? Dentro do que você possui para gastar, não gastar mais do que você ganha. Isso o Flamengo faz desde 2013. Só gasta muito menos do que ganha. A gente gastava 60% do que arrecadava, porque tinha mais dívida para pagar. Entendeu? Hoje em dia, se você gasta 70%, 75%, não é só para 25%. Fair play é isso, né? Na Europa, 75%, né? Gastar no limite do que você tem para gastar. Então, se o Flamengo tem mais, o Flamengo fatura 1,3 bi, ele vai ter muito mais dinheiro para gastar do que um clube que ganha 200 milhões. Exatamente. O abismo vai aumentar. Vai aumentar o abismo também financeiro, porque os clubes que têm hoje em dia gastam mais do que podem, vão ter que gastar só o que podem. Então vão gastar muito menos do que estão gastando, né? Mas o Flamengo profissionalizou a sua gestão. Você pode profissionalizar, uma ONG pode ter uma gestão profissional. Uma associação pode ter uma gestão profissional, assim como um hospital tem uma gestão profissional. Você não precisa ser um clube orientado, uma empresa voltada para fins lucrativos para ter uma gestão profissional. O que o Flamengo fez ele instituiu uma gestão profissional, mesmo sendo associativo. E ele criou barreiras estatutárias. A lei da responsabilidade fiscal rubro-negra, que a gente chamou na época, ela veio antes da lei da responsabilidade fiscal no Brasil. A gente foi precursor disso. O Flamengo, se o presidente gasta mais do que pode, e tem outros limites de liquidez, são outros limites que a gente coloca dentro do estatuto, se o presidente infringe, né, dentro de alguma desses limites, ele perde a caneta. Simplesmente ele não pode assinar cheque no dia seguinte. Você vai lá para o Conselho de Administração. Ele tem que propor uma revisão orçamentária, tem que ser discutida, aí a caneta pode ser restituída ao presidente ou ele vai embora. Né? Além disso, você criou dentro do Flamengo processos que tornam as finanças transparentes. Sim. Então qualquer um vai ver se tiver algum desvio. As pessoas ficavam assim, eu cansei de responder essa pergunta boçal, da onde vem o dinheiro do Flamengo. Eu sempre respondia, sabe ler balanço? Porque se você não sabe ler balanço, eu não vou te explicar. Agora, se você sabe ler balanço, você vai lá no portal, pega o balanço e chama alguém que sabe ler balanço e manda te explicar. Eu respondi isso para repórter. E alguns ficavam ofendidos comigo. Eu falava, vem cá, você não quer botar o setorista da área de finanças no papo, não? Pô, tá me chamando de burro? Não, tô chamando pra ser um cara que entende muito mais de futebol do que eu, mas você não entende muito menos de finanças do que eu.
Você tá confundindo caixa com competência aqui. Tanto que surgiu no meio da mídia esportiva. Exatamente. Profissionais. Hoje tem né? Tem vários editoriais de esporte. É ótimo isso. Mudou muito o perfil do cara que cobre, né? As finanças são cobertas hoje em dia. É uma editoria de esporte. Existem em vários desses veículos, né? Sim. Então, assim, o Flamengo com essa transparência, o material do Flamengo não é que o balanço é muito bem feito, é o único clube do estado na América do Sul, na América Latina, pra uma Big Four, pra Ernst Young. Mas mais do que isso, ele cria um manual pra você entender o balanço. O manual de transparência do Flamengo. Ele traduz o linguajar financeiro para o linguajar, mais tranquilo. O Flamengo tem esse cuidado. E quando você trata bem uma pessoa, ela fica bem acostumada. Então o que acontece é que o torcedor, o sócio, o conselheiro, qualquer stakeholder, qualquer pessoa influenciada dentro do ecossistema do Flamengo, ele está bem acostumado. Ao estar bem acostumado, você garante uma mudança cultural de atitude. Essa mudança é a mais difícil. Mudar a cultura é muito difícil. A gente demorou anos pra conseguir mudar a cultura do Flamengo. Agora mudou. Vai mudar de novo? Vai demorar muito. Eu vou dizer outra... Pra dar um exemplo prático, assim, se entra um presidente irresponsável, ele aumenta a dívida do Flamengo. O que acontece com ele? Se ele mudar, ele perde a caneta. Ele não pode mais assinar cheque. Durante a gestão dele. Na primeira revisão orçamentária, ele perde. A partir de agora, o senhor não assina mais pelo clube. Até que o Conselho de Administração... Até que você propõe um novo orçamento do Conselho de Administração e a gente entenda que ele é adequado. Se a gente não entender que é adequado, você vai ter uma responsabilidade com os seus próprios bens. Com os bens. Os bens, pessoal. O cara perde apartamento. Se tiver desvio, é isso aí. Se for só incompetência, ele só perde a caneta. Se for desvio, ele perde a caneta e o imóvel. Isso aí. Então, quando você acostuma bem as pessoas, você tem que provar uma mudança cultural. Teve um exemplo também dessas coisas que as pessoas gostam de ouvir, que são peculiares. Né? Na primeira reunião que eu tive no Flamengo, um fornecedor, ele chegou pra mim, veio fazer uma negociação, eu falei, não, então aí a gente separa aqueles 10% pra você. Aí eu falei, meu amigo, vou te contar uma coisa. Porque eu não fiquei puto. Quer dizer, porque eu acho que existe uma questão, você não tá acostumado com um novo modo de pensar. Então você acha que tudo vai funcionar como sempre funcionou. Então eu não sei se você é desonesto, mas eu sou honesto. Então é o seguinte, a próxima vez que você me fizer essa oferta, eu vou chamar a polícia. Por hora, vamos voltar a conversar normalmente. Não vai acontecer nada contigo. Porque você não é obrigado a saber que você está lidando com uma nova maneira de trabalhar no futebol. Isso não é uma coisa exclusiva do Flamengo, no futebol. E agora vem mudando. E aí, eu falei, e a vida é pra turma, tá? Que mudou o esquema. O negócio aqui não tem nada pra gente, não. Aí, não, tá bom. Não, então vamos continuar conversando? Vamos. Só que é o seguinte, você não me ofereceu 10%? 10% de desconto no preço aí. Você tinha que dar pra mim, tu vai dar pro clube. É simples assim. Essa é a tua punição. A próxima punição é maior. Você vê, né? Então, isso é como futebol girava. Então, eu não tô dizendo que assim, se a pessoa... Se o cara vivia nesse meio e essa regra do jogo, o cara jogava a regra do jogo. Lógico. O que eu avisei foi... em nome do nosso grupo. Imagina em termos de empresário que você teve que bater de frente também. Cara, empresário, assim, eu não lidava com os empresários, né? Isso é uma coisa que lidava com o mundo do futebol. E os empresários são pessoas que representam os jogadores. Eles não têm nenhuma... O que acontecia, e ainda acontece em muitos clubes, é que os empresários financiam os clubes. Exato. Isso gera pra ele um poder político, né? O clube tá quebrado, o empresário vai lá e empresta de dinheiro. Troca, vai, passa de base, garoto ali. Qual a única conversa que eu tive com o empresário? Quando eles tinham... Eles eram credores do Flamengo, né? Então, quando eu ia negociar a dívida com ele, eles diziam, não precisa me pagar. Eu dizia, não, vou pagar. Não precisa pagar comigo, eu vou consignar em juízo, mas eu vou te pagar. Então, a única discussão que eu tinha com ele é assim, eu vou pagar você. Eu não quero dever pra você. Eu quero dever pra um banco. Porque dever pra ele, amanhã é um craque, é um Vinícius Júnior que tá na mão dele. De certa forma, assim, você dizia, pô, Cláudio, eu me coloquei dinheiro no clube. Todo mundo que tava lá colocou algum dinheiro no clube. Né? Não como acontece em outros clubes. Como foi o Paulo comprava a Cláudio da piscina. Fazia essas coisinhas assim, porque não tinha jeito. Botava cortina no CT. A gente precisava ali na hora. Mas é diferente, porque assim, aí é um alinhamento de interesse. Sim. Eu quero o bem do Flamengo, porra, eu tô do mesmo lado, né? Os próprios jogadores faziam isso. Eu me lembro uma vez que a gente tava lá e um dos jogadores falou, não, vamos fazer uma reforma aqui no vestiário aqui do CT aqui. Alguém contou isso aqui. Alguém contou e a gente não deixou. Alguém contou isso aqui. Não pode, porque aí é um desalinhamento de interesse. Eu não posso ser que você é funcionário do clube. Você não pode ser meu credor.
Porque eu quero continuar cobrando de você a performance. Você vai dizer, pô, consertei teu banheiro. Isso aí. Botei ar-condicionado ali. Porra, botei água quente. Não, vai tomar banho de água fria. Mas e a cortina? Vai ficar sem cortina. Até eu ter dinheiro pra colocar a cortina. Porque a gente tem que ver a nossa Não era realidade. jogador, não? Ah, não me lembro, cara. Se lembrasse, não dizia, mas não lembro quem é, não. Foi bandeira, alguém contou isso aqui. A gente não deixou, cara. A gente não deixou. Porque o segredo de uma gestão é alinhamento de interesse. Sim. Você não me via no vestiário. Você não me via, pô, sendo amigo de jogador, pô, tietando, entrando lá pra ver a galera tomando banho. Eu não fazia isso. Ia ter festa, eu não ia. Por quê? Porque tem que ter um alinhamento de interesse. Eu falei com os jogadores 2 vezes na minha vida pra falar de prazo de pagamento. Pagamento. Graças a Deus foram só 2, porque, pô, acho que o Tocha foi muito mais vezes no começo. Então, assim, aí é um alinhamento. Não no seu papel. Se eu, por acaso, encontrasse um desses jogadores na rua e virasse amigo dele, ele era meu amigo. Mas ele não era meu amigo. Ele é meu funcionário. Você pode ter uma ótima relação com o teu funcionário. E alguns deles podem virar seus amigos. A partir de outras circunstâncias. Não a partir da relação de emprego. Sim. É diferente. Então, o que a gente fez no Flamengo foi alinhar os interesses de todos. A gente fala esse termo em inglês, porque é stakeholders, mas na verdade é de todas as pessoas que têm algum tipo de interesse no clube. O que a gente colocou é cada um no seu devido lugar: credores, devedores, funcionários, profissionais, vice-presidentes, diretores amadores, conselheiros. Todo mundo tinha que fazer muito bem feito aquilo que lhe era devido. Cara, sensacional isso, galera, que o Cláudio, né, Prakovnik falou, como era feita a gestão dentro do clube, né? Você vê que o cara saiu, tá? Ele já não faz mais parte, né? Ele saiu ali de trabalhar na gestão do Flamengo, né? Você viu que realmente funcionava as coisas e você vê que hoje é completamente diferente, né? É completamente desalinhado o interesse. Você vê ali o Marcos Braz, por exemplo, amigo dos jogadores, né? O Bruno Spindel, é uma mistura danada e aí você não consegue cobrar mais. Cara, realmente mudou muito dentro do clube. Se tivéssemos trabalhando nesse formato que começou dessa forma até agora, galera, a gente conseguiria, né, uma estrutura ainda maior. Mas você vê que o Flamengo é muito bem estruturado, realmente é um time que, não vamos falar impossível, mas é difícil pensar, né, num clube que, como o Flamengo, como vem crescendo e vem sendo estruturado, em quebrar, né? O Flamengo, pelo contrário, tá crescendo cada vez mais, tá se tornando uma potência ainda maior e graças a bons profissionais, né? O cara realmente muito gabaritado, né, e que ajudou a participar dessa gestão que é hoje o Flamengo, muito profissional e exemplar financeiramente. Beleza, meus amigos? Vou pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa a notificação no sino e deixa aí o seu like, tá? Vou deixar os créditos aqui pra galera do Charla Podcast, link na descrição desse vídeo. Vou nessa, saudações, fui!